Hoje eu quero conversar com vocês sobre o remédio para a frieza espiritual. E para isso eu quero chamar a atenção de vocês para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. E nós faremos uma leitura no capítulo 2 desse livro, do versículo 1 até o versículo 7. Leremos a carta que Jesus Cristo direciona à igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Estaremos falando sobre o remédio para a frieza espiritual. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimastes. Tenho, porém, contra ti o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor o que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Quando o apóstolo João escreveu essas palavras, ele estava exilado na ilha de Patmos por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E exilado naquela ilha, João ficou rodeado da presença de vários criminosos de alta periculosidade. E foi justamente nessa ilha, onde ele estava sofrendo por causa da palavra de Deus, que ele recebe uma visita do próprio Filho de Deus, uma visita do próprio Cristo. E essa carta que a gente acabou de ler aqui em Apocalipse 2 é um resultado dessa visita. E aqui nessa carta, Jesus descreve para nós o quanto é perigoso uma igreja abraçar a verdade e rejeitar o amor. Ele mostra aqui uma igreja que tem uma boa doutrina, que tem um bom discernimento, que trabalha pesado, mas que é fria, que é vazia do primeiro amor, que é vazia do amor a Deus e também do amor ao próximo. E à medida que a gente vai caminhando nesses versículos, prosseguindo nesse texto, nós devemos fazer uma coisa muito simples. Devemos olhar em primeiro lugar para a nossa vida e em segundo lugar para a nossa igreja e examinar essas duas coisas à luz da palavra de Deus para que possamos entender como podemos ter uma igreja que é agradável ao Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso porque essa carta, apesar de ter sido escrita há mais de 20 séculos, ela continua relevante, ela continua atual, ela continua precisa em dar diagnósticos do problema central da igreja chamado frieza espiritual. Em primeiro lugar, eu quero olhar com vocês a saudação e a apresentação de Jesus que temos aí no versículo 1. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta enquanto a gente vai caminhando por esses versículos. Na primeira parte do versículo, Jesus mostra para quem ele está escrevendo essas palavras. E a carta é direcionada, em primeiro lugar, ao anjo da igreja. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. O livro de Apocalipse, como todos sabem, é aquele livro repleto de figuras. Deus, na sua soberana vontade, na sua infinita sabedoria, decidiu se revelar nesse livro de um modo especial por meio de figuras. E aqui, novamente, a gente tem essa linguagem figurada. A palavra anjo significa simplesmente mensageiro. Mensageiro. E a ideia aqui, quando ele diz escreve ao anjo, como boa parte dos estudiosos tem acatado, é que o anjo da igreja é o pastor da igreja. O anjo da igreja é aquele que tem a responsabilidade de conduzir o rebanho, é aquele mensageiro de Deus, ou um embaixador de Deus, que é responsável pela condução do povo de Deus. A gente pode ilustrar isso aqui dizendo que quando você tem algum problema com algum estabelecimento, você não procura um cliente da loja, você não procura um funcionário simplesmente, você procura o gerente, você procura o responsável.
Do mesmo modo, quando Jesus Cristo tem algum problema com a igreja dele, a primeira pessoa que ele procura é a pessoa do pastor, aquele que, humanamente falando, é responsável pela condução do rebanho. Mas a carta é direcionada também à igreja, escreve ao anjo da igreja em Éfeso. A cidade de Éfeso, vale a pena salientar isso aqui, era a maior cidade da Ásia Menor. Era conhecida pelo grande centro comercial, pelo grande centro religioso que se encontravam ali. E examinando um pouco o livro de Atos e as demais cartas do apóstolo Paulo, a gente percebe que a igreja que ficava localizada lá em Éfeso foi uma das igrejas mais privilegiadas do Novo Testamento. A igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, foi pastoreada futuramente por Priscila, Áquila, Timóteo, Apolo, o eloquente Apolo e o próprio apóstolo João. Ou seja, a igreja de Éfeso teve o privilégio de receber os maiores pastores que o cristianismo já produziu em toda a sua história. A igreja de Éfeso teve o privilégio de ouvir os melhores pregadores da igreja primitiva por décadas. Mas bons pastores não produzem necessariamente boas igrejas. O pastor, ele não é a quarta pessoa da Trindade. O pastor não é o Espírito Santo. É por isso que, apesar dos privilégios que a igreja recebeu de Éfeso, a igreja ainda não estava onde deveria estar. E isso mostra para nós o quanto a obra de Deus, ela não depende, em última análise, de homens. O quanto a obra de Deus não depende da força humana. Se você pudesse reunir nessa igreja aqui, na Igreja Batista de Apodi, os melhores pastores do nosso Brasil, os melhores pregadores do nosso Brasil, eles não seriam capazes de fazer absolutamente nada se não fosse pela força e pelo poder do Espírito Santo. É isso que estava acontecendo com aquela igreja. Apesar dos privilégios que recebeu, dos grandes pastores que passaram por ali, continuava fria. Isso porque os pastores, a única coisa que eles podem fazer é levar a palavra de Deus para o ouvido do povo. Só o Espírito Santo de Deus consegue conduzir essa palavra do nosso ouvido até o nosso coração, trazendo mudança, transformação e vida. Na segunda parte do versículo 1, Jesus se apresenta para a igreja. Ele se apresenta como aquele que sustenta os ministros e a liderança da igreja, dizendo: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. E se você voltar um pouco em Apocalipse para o versículo 20 do capítulo 1, você tem uma explicação do que são essas estrelas. Este é o mistério das 7 estrelas, disse João, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João está dizendo aqui que Jesus é aquele que sustenta os ministros, os pastores e a liderança da igreja com a sua destra. E o pastor da igreja necessita disso. Ele não é alguém que consegue se sustentar por si mesmo, ele não é alguém que consegue sustentar o povo por si mesmo, ele é alguém que é sustentado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e é por isso que Jesus diz: eu sou aquele que sustento a liderança da igreja, eu sustento os ministros, eu conservo, essa é a palavra aqui no original, eu conservo, eu preservo, eu sustento, eu fortaleço. Então, apesar dos ministros da cidade de Éfeso, daquela igreja, estarem enfrentando sérios ataques de falsos líderes, falsos apóstolos, falsos crentes, ainda assim eles eram preservados e conservados pela destra de Jesus Cristo, pela mão direita de Cristo. E Jesus se apresenta também como aquele que está presente no meio da igreja. Assim diz aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. E olhando novamente para Apocalipse 1:20, diz que os candelabros são o quê? As igrejas. As igrejas. E eu sei que é só uma linguagem um pouco estranha para muitos que estão aqui, mas o candelabro é parecido com aquela lamparina que se usava há algumas décadas, a lamparina que produz luz, ou então um lustre para aqueles que são mais urbanos e modernos. Ou seja, o candelabro é basicamente um instrumento de luz. Isso quer dizer que assim como o candelabro, ele produzia luz para a casa, assim também a igreja, a comunidade dos remidos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ela produz luz para o mundo que está em trevas. E de onde vem essa luz? Não vem de nós.
não vem da liderança, não vem das nossas habilidades. A luz vem do Senhor Jesus Cristo, aquele que anda no meio da igreja. É isso que Jesus diz aqui: eu ando no meio dos candelabros, eu estou presente na vida, no dia a dia, no caminhar da igreja. Nesse momento, aqui e agora, enquanto nós ouvimos a palavra, cantamos a palavra, oramos e lemos a palavra, Cristo está em nosso meio, e é isso que faz essa reunião tão especial. Não por mim, não por você, mas por Cristo, Filho de Deus, que está andando em nosso meio, transformando em nossos corações, como Ele prometeu em Mateus 28:20, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, apesar dos erros, dos fracassos, Cristo não abandonou a igreja de Éfeso e nem nos abandona também. Ele continua entre nós, nos abençoando e nos repreendendo e nos fortalecendo para a caminhada cristã. Do versículo 2 ao 3 e também o versículo 6, nós vemos a aprovação de Jesus Cristo para aquela igreja. Ele se apresenta não apenas como aquele que protege e cuida da igreja, mas também como aquele que conhece a igreja, que entende e que sabe a situação da igreja. É isso que diz o versículo 5. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o que vocês são. Eu não conheço apenas as suas aparências, eu conheço o seu coração, eu conheço a igreja. É isso que Jesus diz: eu conheço a igreja por dentro e por fora. O homem, ele pode esconder o pecado da esposa, pode esconder o pecado dos irmãos, da liderança, mas ele não consegue esconder os pecados de Jesus, porque Jesus é aquele que olha para nós e diz: eu conheço você, eu conheço a sua vida, eu conheço o seu dia a dia. E Jesus conhece a gente, irmão. Se isso é bom ou ruim, depende de como vai a sua vida, mas Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. E no caso da igreja de Éfeso, a gente vai ver que é com base nesse conhecimento que Jesus está aprovando aquela igreja de um lado e reprovando aquela igreja de outro. Havia uma mistura. Era uma igreja que era parcialmente aprovada e parcialmente reprovada diante de Jesus. Vamos olhar primeiramente para a aprovação de Jesus Cristo para aquela igreja. A parte B do versículo 2, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e tua perseverança. Jesus aprova o trabalho daquela igreja. A linguagem aqui no original não é apenas de serviço, mas é um serviço pesado. Ele está dizendo assim: eu sei que vocês trabalham pesado, eu sei que o trabalho de vocês é árduo, eu conheço o teu labor. A igreja de Éfeso era conhecida pelo trabalho pesado que ela efetuava em favor do reino de Deus. Era um povo que se gastava no serviço a Jesus Cristo. O problema deles não era o comodismo, era um povo ativo. Eram operantes na obra do Senhor e Jesus aprova isso. É muito bom que vocês trabalhem, diz Jesus Cristo. Jesus aprova também o zelo daquela igreja pela membresia. A parte C do versículo 2 diz: eu sei que não suportas os maus. A ideia aqui não é que um descrente não conseguia entrar na igreja de Éfeso. Não é que o cara queria se converter e aí o pessoal de Éfeso fechava as portas e não deixava: olha, você não pode aceitar Jesus porque você é mau. Não é essa a ideia do texto. A ideia é que havia homens maus que estavam tentando conseguir o nome de crentes. Homens com uma vida moral reprovável, homens com mau testemunho, homens com doutrinas estranhas, conhecidos pela maldade. E esse mesmo pessoal queria se identificar como igreja, queria fazer parte da igreja, sem abandonar o pecado, sem abandonar o mundo. Eles queriam Cristo de um lado do coração e o pecado do outro. Eles queriam participar da igreja, mas sem sair do mundo. E a igreja de Éfeso não suportava essa situação, porque eles entendiam que um crente de verdade é aquele que abandona o pecado. É aquele que é conhecido não pela sua maldade, mas é conhecido pela santidade de Cristo. A igreja de Éfeso entendia isso, por isso zelava pela membresia. Mas não apenas pela membresia, zelavam também pela doutrina. O versículo 2 termina dizendo: e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Quando Paulo estava naquela região de Éfeso, como pastor de Éfeso, ele, certa oportunidade, reuniu a liderança da igreja para se despedir da igreja. E um dos avisos que ele trouxe para aquela igreja, se você quiser acompanhar, está em Atos 20, 29 ao 30. Um dos avisos que ele trouxe para aquela igreja foi esse: eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. É isso que Paulo está dizendo, e eu não sei se vocês
sentem o quanto isso aqui é chocante. Falsos crentes, falsos pregadores, falsos apóstolos, falsos líderes iriam aparecer dentro e fora da igreja para destruir o rebanho, para destruir o povo de Deus. Lobos ferozes, como ele diz, vão tentar entrar na igreja para destruir, para massacrar as ovelhas. E ele diz, dentre vocês mesmos, no meio dos crentes. Daqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo, vai surgir também pessoas que vão começar a torcer a verdade, a mentir, a enganar, com o propósito de atrair discípulos, com o propósito de atrair atenção. Isso tudo não no mundo, dentro da igreja. Isso aconteceu como Paulo havia avisado. Quando falsos apóstolos começaram a aparecer no dia a dia daquela igreja, a igreja de Éfeso permaneceu firme. Ela teve discernimento e ela descobriu que aquelas pessoas não estavam em harmonia com a palavra de Deus, nem na maneira como viviam, nem naquilo que pregavam. E ela zelou pela doutrina, descobriu a mentira por trás daquelas pessoas e zelou pela pureza doutrinária da igreja, rejeitando os falsos ensinos, rejeitando os falsos mestres. E Jesus aprova a igreja por isso. Ele aprova também a perseverança daquela igreja. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Ou seja, a dificuldade de vocês, Jesus diz, eu sei que não é apenas interna, é externa também. Nesse período da história, a igreja já estava enfrentando a perseguição do Império Romano. O culto ao imperador era algo exigido de cada pessoa, e se você não entrasse nessa dança, você se dava mal, muito mal. É por isso que João está preso, como ele diz no versículo 9 do capítulo 1. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João não se conformou ao testemunho desse mundo e foi perseguido. E a igreja de Éfeso também estava passando por isso. Mas apesar de toda essa perseguição, ela continuava firme, ela continuava trabalhando, ela continuava anunciando a palavra. E Jesus aprova também essa firmeza, dizendo, é bom que vocês sofram pelo meu nome, eu me agrado disso. E a última coisa que eu quero que vocês enxerguem sobre a aprovação de Jesus é o ódio da igreja. O ódio da igreja pelo mundanismo. No versículo 6, Jesus diz, tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quando a gente pesquisa um pouco, a gente descobre que esse grupo, os nicolaítas, eles eram conhecidos naquela época pela licenciosidade deles. O ideal dos nicolaítas é que os crentes, eles podem viver com o pé na igreja e também com o pé no mundo. Então eles diziam que não tem problema você participar dos banquetes que eram oferecidos nos templos pagãos da cidade de Éfeso, não tem problema o sexo fora do casamento, ou então o sexo antes do casamento. Eles usavam a graça de Deus para liberar as pessoas e dizerem, olha, vocês podem fazer o que quiser e ainda assim ter essa comunhão viva com Deus. E os crentes de Éfeso odiavam esse mundanismo. A gente vê aqui, irmãos, que uma igreja aprovada por Jesus não é apenas uma igreja que ama as coisas de Deus, é uma igreja também que odeia, não as pessoas, mas uma igreja que odeia o mundanismo, uma igreja que odeia as coisas do mundo. E é por isso que ele aprova a igreja de Éfeso, nesse comprometimento que ela tem com a pureza. E o que todos esses elogios mostram para nós é o que é uma igreja aprovada por Jesus Cristo. Nós devemos analisar a nossa igreja e a nossa vida à luz do que está sendo dito aqui. O que é uma igreja aprovada por Jesus? Uma igreja ativa, que visita, que ora, que evangeliza, que serve, que contribui, que planta outras igrejas, que abençoa a sociedade. Uma igreja também que zela pela membresia, que não aprova homens que não recebem o evangelho com todo o coração, uma igreja que odeia o mundanismo, uma igreja que luta contra todo lobo feroz ou contra todo falso profeta e falso mestre que surge no meio da igreja para dividir e destruir a unidade da igreja. Uma igreja que zela também pela verdade de Deus, que não abre brecha para falsos ensinos e falsas doutrinas entrarem e adoecerem o povo de Deus. Uma igreja também que não retrocede, que sofre por amor a Jesus Cristo, que sofre trabalhando. E essa é uma igreja aprovada por Jesus Cristo, mas também reprovada por outro lado. Nem tudo são flores, e havia um problema grave na igreja de Éfeso que precisava ser tratado.
Jesus indica esse problema no versículo 4, onde traz a sua crítica, a sua reprovação, dizendo: tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Jesus disse que o problema daquela igreja era um problema básico. Eles abandonaram o primeiro amor. A palavra aqui no original, abandonar ou deixar, é a mesma palavra usada para divórcio. Ele está dizendo: vocês se divorciaram, vocês abandonaram, vocês rejeitaram o primeiro amor, vocês não têm mais aquela paixão em servir, aquela alegria em louvar, aquela sede pela oração, aquela sede pela glória de Deus, aquela alegria de ter comunhão, de conversar com os irmãos, de compartilhar o seu dia a dia com a igreja. Vocês perderam isso. O problema da igreja é o que nós chamamos de frieza espiritual. Esse era o problema da igreja em Éfeso, a falta de paixão por Jesus Cristo e a falta de paixão pelo próximo. E isso é grave, irmãos. Nós não devemos subestimar o prejuízo que a frieza espiritual traz para a vida de um crente e coletivamente para a vida de uma igreja. Paulo disse que o amor é uma das principais virtudes da vida cristã. Em 1 Coríntios 13, todo mundo conhece esse texto, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Jesus Cristo disse também que o amor é o distintivo da igreja. João 13, 34 e 35, ele disse: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como? Qual é o distintivo da igreja? Se vocês amarem uns aos outros. Uma pergunta básica, que muita gente faz, mas poucas pessoas realmente sabem responder, é essa aqui: o que é a igreja? O que a gente entende por igreja? Irmãos, a igreja não é um clube onde você vem só para se encontrar com aqueles amigos que você gosta, aquelas amigas que você tem prazer na companhia delas. A igreja não é uma faculdade onde você vem só para assistir algumas aulas e depois sair por aí vivendo como quer. A igreja também não é um estádio de futebol onde você vem para se divertir, para ter entretenimento. A igreja também não é uma passarela onde você vem para desfilar com a sua roupa nova. Não é isso. A igreja, ela é uma comunidade formada de pecadores redimidos que existem e que estão fundamentados no amor a Deus e no amor ao próximo. Isso é a igreja, o amor é o oxigênio da igreja. E o problema da igreja de Éfeso é que eles estavam deixando esse amor apagar, estavam abandonando o primeiro amor. Eles tinham uma boa doutrina, eles tiveram bons pregadores, mas não havia mais fervor, não havia mais alegria na presença de Deus. Aquela alegria da comunhão, apesar de tudo funcionar direitinho na mente deles, no coração, estava tudo bagunçado. O cristianismo deles se tornou um cristianismo meramente religioso, um cristianismo mecânico, um cristianismo frio. Eles trabalhavam para Jesus, mas perderam o primeiro amor, ou seja, não havia paixão no trabalho, era mais por obrigação. E esse é o erro que eles cometeram. E, irmãos, o erro também que devemos evitar. Eu não sei quantos aqui estão no primeiro amor. Eu não consigo ler os corações, mas todos nós devemos atentar para o que está sendo dito aqui sobre a igreja de Éfeso. Você pode ter bons pregadores em sua igreja. Você pode estar presente em todos os cultos, trabalhar, ser ativo. Você pode odiar o mundanismo, ter uma boa teologia. Você pode estar até sofrendo por causa de Jesus, como a igreja estava aqui. E ainda assim você ter perdido o seu primeiro amor. Você ter perdido a sua paixão por Jesus Cristo. Essa era a situação da igreja de Éfeso. O culto estava virando um ritual. O relacionamento com Jesus não era mais vivo. Era uma coisa mais mecânica. Eles tinham perdido a alegria em ter unidade na igreja, em ter comunhão. Eles faziam o serviço como se fosse uma coisa obrigatória e por isso eles perderam o primeiro amor. E nós devemos analisar o nosso coração e a nossa igreja à luz do que Jesus disse sobre essa igreja em Éfeso aqui. E devemos entender que frieza espiritual é bem mais profunda do que a gente imagina, porque geralmente, quando falamos de frieza espiritual, pensamos em uma pessoa que não faz nada por Jesus Cristo. Acontece, geralmente é assim que a frieza espiritual se manifesta. Mas a frieza espiritual da igreja de Éfeso, vejam isso, eles trabalhavam, eles tinham boa doutrina, tinham conhecimento e ainda assim perderam o primeiro amor.
Existe uma pergunta simples que pode ajudar a gente a identificar isso aqui em nossa própria vida. Qual é a prioridade da sua vida? Jesus, ele é a prioridade da sua vida. O que é que está em primeiro lugar, no topo do seu coração? Eu digo isso porque viver no primeiro amor é você priorizar Jesus Cristo sobre todas as coisas e você priorizar o próximo como a si mesmo. Isso é viver no primeiro amor. E isso quer dizer que se o seu emprego é mais importante do que Jesus, se o seu dinheiro é mais importante do que Jesus, se a sua carreira, se a Netflix, se as coisas que você tem, os seus bens materiais são mais importantes do que Jesus Cristo, se você não suporta mais ter comunhão com os irmãos, então esse pode ser um sinal de que você perdeu o seu primeiro amor. O que Jesus ensina aqui é que não existe nada, nem na vida do crente, nem na vida da igreja, que possa compensar a falta do amor a Cristo. Não existem substitutos para o amor a Jesus Cristo. Seria mais fácil a gente substituir o fogo do sol pelo gelo do Polo Norte do que a gente encontrar alguma coisa nessa vida que possa compensar ou substituir o amor a Cristo em nosso coração. Você pode até tentar substituir. Jesus, eu não amo você não, mas eu estou lendo um bocado de livros teológicos. Eu não amo você, mas eu estou sempre nos cultos. Eu não amo você, mas eu estou ofertando. Jesus não quer seus livros. Jesus não quer seu dinheiro. Jesus não quer sua presença. Não como Ele quer o seu amor. O que Jesus mais quer de você é o seu amor. Ele não quer o que você tem para dar, Ele quer o que você é, Ele quer o seu coração, Ele quer que você ame a Ele quer que você viva no primeiro amor, na pureza e na intensidade desse amor, não simplesmente atividades religiosas, é preciso também, mas devemos ir além, devemos fazer isso com amor, não como os fariseus faziam, não como a igreja de Éfeso fazia, mas com amor. Resumimos isso dizendo que a igreja de Éfeso tinha conhecimento, era ativa, mas perdeu o primeiro amor. Mas o nosso Jesus, como Ele é bom e amoroso, Ele não identifica apenas a doença, Ele mostra também o remédio, Ele não mostra apenas o problema, Ele mostra também a solução. O versículo 5, Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no início. Qual é o remédio para a frieza espiritual? Essa é uma pergunta importante. Qual é o remédio? Jesus mostra. O remédio para a frieza espiritual é o arrependimento. Arrependimento. Jesus não disse: ei pessoal, vocês estão frios, então vamos bolar aí algumas programações para tentar remendar isso aqui. Não é tão simples. O remédio para a frieza espiritual é o arrependimento, é você voltar. A igreja de Éfeso precisava se arrepender, precisava se humilhar, e Jesus encoraja a igreja a fazer isso. Olha, vocês pisem aí, engatem a marcha ré e pisem fundo, volte, porque vocês perderam uma coisa muito importante, perderam o amor de vocês. E acredito que a maioria aqui já teve a experiência de estar viajando e no meio do caminho se lembrar que esqueceu alguma coisa, tipo uma coisa realmente importante, documentos, por exemplo. E aí o que é que você faz? Gira 180 graus e volta, porque aquilo é importante. É por isso que a igreja de Éfeso deveria voltar, deveria retornar, porque eles perderam uma coisa realmente importante. Sem amor, a igreja não consegue chegar a lugar nenhum. Você tem um carro de 100 mil cavalos, se você não botar gasolina, você não anda nele. Você tem uma igreja com boa doutrina, bons pregadores, um bom templo, você tem amor, porque sem amor a gente não vai muito longe. O amor é a gasolina da igreja, o amor é o oxigênio da igreja. Então, se você está aqui, você consegue perceber que perdeu o seu primeiro amor, não saia daqui desse jeito. A recomendação de Jesus Cristo para o seu coração nessa noite é: não se contente com uma vida cristã superficial, com uma ortodoxia morta, não se contente com uma religiosidade fria, com uma falta de alegria da comunhão, não se contente com isso, volte, retorne, lembre daqueles primeiros passos que você estava dando na fé, como um novo convertido, lembre de como havia paixão, havia zelo, havia vida por Jesus Cristo. Lembre desse período e volte. E eu não vou me estender muito nisso, porque eu sei que todo crente frio, ele sabe o que eu estou falando aqui, ele sabe do que eu estou falando. Assim como o doente, ele consegue se lembrar de como era bom ter saúde, assim também, quando o cara está passando por aquela frieza espiritual, ele sabe muito bem que ele não está no lugar onde deveria estar. Ele sabe que precisa voltar, se arrepender e resgatar essa paixão por Jesus Cristo e pelo próximo. Vemos no texto que Jesus trata esse primeiro amor de um modo tão sério que ele traz uma ameaça para a vida daquela igreja. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Em termos simples, Jesus está dizendo uma mensagem radical:
e vou destruir a igreja se ela não se arrepender. E o que de fato aconteceu? Vá àquela região de Éfeso e você vai ver que o candelabro lá se apagou. Não tem mais igreja, porque Jesus não brinca. Ele nunca brinca naquilo que ele promete. Essa é uma linguagem forte. Ele diz, olha, eu virei contra a igreja. Como assim? Jesus contra a igreja? Contra o povo dele? Se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês. Essa é a ameaça de Jesus. Isso mostra o quanto ele trata isso de uma maneira grave. E encerrando a sua carta, Jesus diz que espera o melhor daquela igreja. Ele encoraja aquela igreja por meio de promessas, do versículo 7, quando diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa é a recompensa, é a vitória. E se existe vitória, existe guerra. O cristão não é nada mais, nada menos do que um soldado, um guerreiro que está guerreando, que está lutando contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, contra o próprio coração enganoso. Ele batalha, e no final dessa batalha, quando ele recebe a vitória, ele recebe exatamente as duas coisas que Adão perdeu quando pecou no Éden, que é o acesso à árvore da vida e o acesso ao paraíso de Deus. É isso que Cristo promete para aqueles que compartilham da vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E se isso tudo não for suficiente para encorajar você a retornar ao seu primeiro amor, então não tem nada mais que eu possa usar para encorajar você a isso. Se essas promessas e essas advertências não são suficientes para encorajar nós como crentes e a igreja de um modo geral, para estarmos valorizando e priorizando o amor a Cristo sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, então não tem nada mais que possa nos encorajar a fazer isso. A minha oração, irmãos, é que Deus use esse texto para nos despertar. Essa é a palavra que Deus falava ao meu coração enquanto eu estudava esses versículos. Despertamento espiritual. Despertamento. É isso que nós precisamos em nossa vida cristã. Possamos nos despertar do desânimo, da preguiça, da frieza espiritual e de todo tipo de obstáculo que se coloque na caminhada da nossa igreja e da nossa vida cristã. Então, como igreja, eu peço a vocês que meditem nesse texto. E a pergunta que eu termino aqui fazendo, a pergunta que fica para nós é essa: que tipo de igreja Jesus vê quando olha para nós? O mesmo Jesus que caminhava lá naquela igreja, caminha entre nós. O mesmo Jesus que conhecia aquela igreja, conhece a nossa igreja. E quando Jesus olha para nós, que tipo de igreja ele vê? Que possamos refletir, irmãos, nessa pergunta e responder essa pergunta individualmente, para que assim possamos trabalhar por uma igreja cada vez mais saudável, uma igreja unida, uma igreja que ama Cristo, que ama o próximo, que ama o irmão, que prioriza Cristo, uma igreja que vive no primeiro amor. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.